Foi, né? Oi. Bom, então quero dar boas-vindas oficialmente aqui a Marília, dizer que é uma honra te receber aqui. A gente tem te acompanhado faz bastante tempo, adoramos você. Ah, que bom. Então, então é o seguinte, para quem não sabe, a gente fundou, né, um tempinho atrás, o Departamento de Sexualidade e Gênero pela Associação Junguiana do Brasil. Então a gente tem um grupo de estudo mensal. A gente tem estudado agora o Amar para Sobreviver, né? Então, a gente recebe aqui, por semestre, alguns convidados especiais. A gente teve com a Helena Vieira o semestre passado, e a gente estava aqui de olho na Marília já fazia um tempo, então estamos muito felizes que deu certo. Bom, se houver alguém que não conheça, a Marília Moscovici, ela é socióloga, pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, no Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS. Ela é colaboradora do Instituto Gerar, além de escritora, poeta e autora de livros didáticos. Acho que ela tem várias contribuições muito interessantes, né? As principais na área de gênero, feminismo, estudos críticos da família e da parentalidade. Então, eu nem vou ficar me alongando mais, porque a gente está louca para te ouvir, Marília. Então, Obrigada, obrigada. É você que é a Carmen, né? Porque tá aparecendo coletivo aí, é você mesmo, né? Só sou eu. confirmando, porque a gente falou por e-mail, né? Até que horas que a gente tem, Carmen? Só para eu me organizar um pouquinho melhor. Eu tinha Vai no era. seu tempo, né? Tá Assim, a bom, gente tinha pensado algo por volta de uma hora e depois um pouquinho de discussão, tá bom, mas vai no teu tempo e eu vou tá bom. acrescentando Você vai aqui. me avisando também se ficar muito longo e tal. Tranquilo. Então, tá bom. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu fico muito feliz sempre de falar com psicanalistas, eu sempre falo isso. Eu adoro falar com psicanalistas e gente que está fazendo formação em psicanálise. Essa é uma aproximação relativamente recente na minha trajetória, né? Foi, acho que de 2017 para cá, assim, os últimos 5 anos que, apesar de fazer análise desde bem antes, mas que os últimos 5 anos que eu comecei a me enturmar na parte teórica, assim, né? Tipo, ler e conversar mais com a psicanálise. Não conheço tanto psicanálise junguiana, na verdade, né? É uma área que, assim, eu já fiz análise junguiana assim, como paciente, mas eu nunca li a parte teórica, né? Não conheço tão bem o trabalho do Jung, mas sempre acho muito interessante o pouco que eu conheço, então gosto bastante, então fiquei feliz também com o convite por isso, nossa, que legal, né? Porque, em geral, tenho bastante diálogo com os lacanianos e tal, e eu acho sempre bom variar, sabe? Eu falo, eu sou não monogâmica de tudo, assim, de teoria também, de, tipo assim, bissexual e não monogâmica, tipo, para mim é uma filosofia de vida, é tudo ao mesmo tempo coexistindo e tudo bem, assim, não as separações assim das coisas, eu não gosto muito de respeitar elas, de juntar tudo. Então eu fiquei contente de poder, enfim, começar, né, esse diálogo. Eu sempre penso assim, que a gente está tipo começando um diálogo, né? Para onde que ele vai, o que vai sair daqui, enfim, depende de todas nós, né, que estamos aqui. E propus esse tema para a gente pensar hoje, né, que é monogamia, não monogamia e produção de sujeitos no espaço da família. Porque, na verdade, essa é a questão que mais tem me chamado, assim, nos últimos anos, né? Eu estudei bastante teoria feminista, teorias da sexualidade, estudei bastante a parte, enfim, dessas estruturas, né? E aí tem uns 3, 4 anos que eu comecei a entrar mais, aprofundar um pouco mais, assim, nessa coisa da família, da parentalidade. É claro, foi quando minha filha nasceu também. Na verdade, foi antes dela nascer, né? As reflexões que eu fiz, eu penso que foi, no meu caso, é o contrário. As reflexões que eu fazia sobre família e maternidade, parentalidade, elas me levaram a decidir ter uma filha, na verdade. Foi um pouco o contrário do que normalmente que a pessoa acaba, né, tendo filho e depois fala, não tem uma coisa aqui para olhar e para ser estudada. E hoje no Instituto Gerar a gente tem um cartel sobre a categoria mãe, né? Que sou eu, a Vera, a Maíra,
Marcondes Moreira, o Hugo Bento e o Daniel Guedes. Não sei se vocês conhecem alguns deles, né? São pessoas que estão, acho que talvez em outros espaços aí de diálogo, mas que tem sido interessante também. Então, tem já 1 ano e meio, mais ou menos, nesse cartel, que eu tenho pensado nessas interseções entre, né, teoria sociológica e antropológica e psicanálise, para pensar essa categoria mãe, né? E aí, a partir dela, também pensar isso, essas estruturas do espaço da família e tal. Só para contar um pouco a minha história pessoal também com esse assunto, né? Eu comecei a viver relações não monogâmicas em 2014, tem quase 10 anos aí, que eu só vivo relacionamentos desse tipo, e num primeiro momento, eu acho que a grande questão que aparecia para mim era a mais óbvia, né, da não monogamia, que é a não exclusividade sexual, né, e como a liberdade sexual, a liberdade de estabelecer várias relações. Só que aos poucos eu fui entendendo isso nesse contexto da família também, né, nesse contexto de tipo o que implica em termos políticos e teóricos a gente pensar de forma não monogâmica e o que é essa monogamia, né? Então eu comecei a fazer essa pergunta: o que é monogamia? Então, tipo, o que é essa coisa que a gente chama de monogamia? E comecei a investigar por aí, para entender por que essa instituição família, ela existe nesse formato, por que ela tem essas características que ela tem, quais características são essas, como que a gente pode desmontar isso, e o que seria um projeto possível de sociedade que não fosse a partir da família, né? Considerando que as pessoas precisam de cuidado, que as pessoas precisam de troca, que as pessoas precisam de laço e tudo mais, e na nossa sociedade tudo isso é colocado na chave da família, né? Primeiro, tipo, a família é a grande provedora de cuidado, de laço e de construção subjetiva, é atribuída a ela esse papel na nossa sociedade. Então, o que dá para ter que não é isso, né? Porque quando a gente fala de fim da família, de estruturar a sociedade por outros princípios, as pessoas ficam perdidas, falam, mas como assim, né? Tem certeza que você quer acabar com a família? Tem certeza que você não está falando só sobre mais modelos de família, né? Tipo, modelos diferentes de família e tal. Então, eu não sei muito bem por onde começar, então vocês estão vendo que eu estou fazendo um grande preâmbulo, mas eu vou começar e aí eu acho que eu faço. Não vou fazer uma exposição super longa, porque eu quero, na verdade, partir mais das perguntas de vocês, porque acho que isso é mais útil em termos de troca formativa, assim, do que eu ficar, assim, fazendo uma grande exposição teórica e tal, que acho que não é muito o propósito, né? Não é exatamente um curso, né? Então, acho que é mais legal a gente fazer no sentido de uma conversa. Mas se eu estiver dizendo qualquer coisa que suscite vocês vontade de compartilhar, de perguntar, vocês podem levantar a mão a qualquer momento, mesmo que eu não tenha falado assim, alguém tem uma pergunta, assim, tá bom? Vocês, por favor, fiquem à vontade também para contribuir. Bom, então vamos começar aí pela família. É, a, a pergunta que eu gosto de fazer sempre sobre família é o que é família? Porque essa categoria é uma categoria que a gente opera no senso comum, né? A família não é um conceito científico, não é um conceito teórico, não é uma categoria que veio de uma preocupação filosófica, ela é uma categoria que a gente usa na linguagem no sentido comum, para descrever coisas e operar no cotidiano. E é útil dessa forma, né? Quer dizer, tem uma utilidade aí, não é errado, tem uma utilidade prática aí. Mas o sentido que a gente atribui a essa categoria no senso comum faz parecer que chamar as coisas de família, né, falar em família, é descrever uma realidade prévia ao mundo social e ao simbólico, né? Descrever uma realidade biológica. Isso é tão forte na nossa construção social que até na ciência, por exemplo, a gente usa metáforas de família, né? Fala que é a planta mãe, a planta filha, né? Fala em mãe e filho para falar de cachorro, ou de, né, embora esses animais não façam a menor classificação entre si, não tenham proibição do incesto, não tenham, né, tipo assim, a gente aplica as nossas categorias, que são bem nossas mesmo, bem humanas, para fazer esse tipo de análise, quase como uma metáfora, né?
É quase uma metáfora, assim, mas isso faz a gente acreditar e parecer que a família é uma coisa que existe na realidade a priori, independente da cultura, enquanto a gente vê por todos os estudos que a gente tem de antropologia do parentesco, a própria psicanálise, história e outras coisas, né, em outras áreas, a gente vê que não é bem assim, que existe uma construção específica que dá para a gente chamar de família, que não é qualquer grupo humano de parentesco que dá para a gente chamar de família, né? Mas então, o que é a família? Eu vou ficar voltando nessa pergunta sem responder ela um tempo, tá? Sejam pacientes. Mas então, o que é a família, né? A família, quando a gente fala em família, a gente está falando de um tipo particular de relação, né? A gente pode usar a família como metáfora para falar, por exemplo, eu tenho amigos muito próximos que são a minha família, ou são como se fosse a minha família, né? Querendo falar de proximidade, de afeto, de cuidado, às vezes, né? A gente, tudo que aparece na chave de um afeto próximo ou de muito cuidado, a gente já corre para colocar na chave da família e fazer uma metáfora e dizer, isso aqui é minha família. É como se fosse minha família. Vocês, meus amigos, são a minha família escolhida, né? A gente usa isso como metáfora o tempo todo. O que diz muito sobre a nossa falta de imaginação, né? De como que a gente não precisaria, talvez, recorrer a isso, e de como talvez relações que são próximas e solidárias e que não são família, às vezes elas podem ser até melhores e mais produtivas na vida do que a família em si. Um dos pontos que eu acho mais fundamental para a gente pensar, então, essa instituição família em relação a outras relações na vida, né? Porque a gente pode usar como metáfora e falar, isso aqui é como se fosse minha família, mas não é a família, né? Por que não é a família? O que faz a gente marcar essa diferença das relações que são família para as relações que não são família? Porque a família não é o único espaço em que a gente tem relações de afeto, nem é o único espaço em que a gente tem relações de cuidado. A gente pode ter relações de afeto e cuidado de várias formas, inclusive remuneradas, inclusive pagas, né, como trabalho. Então, qual que é a diferença, né, da família? E aí, uma das características mais fortes que a gente encontra na pouca bibliografia que tem tentado fazer essa reflexão, diz um pouco, e essa é a proposta que eu tenho para olhar isso, diz um pouco sobre o caráter obrigatório dessas relações, né? Na nossa visão de mundo, né, na nossa forma de organizar simbolicamente o mundo, essa categoria família, ela implica um laço que ele é entendido como um laço biológico a priori, e quando a gente diz biológico, a gente diz, a gente está usando uma categoria que também é construída socialmente para definir algumas coisas, e que implica uma obrigatoriedade e uma fixidez dessas relações para o resto da vida, para sempre, né? Então, assim, não existe no nosso modelo de parentesco, não existe ex-mãe, ex-pai, né? Não tem. A gente pode romper relações de amizade, relações de casamento até, mas não existe ex-mãe e ex-pai, não tem. Quer dizer, uma vez que você é filho de alguém, você é filho para sempre. Uma vez que você é mãe de alguém, você é mãe para sempre. É um vínculo que ele está colocado ali. E a gente carrega para esse vínculo, né, um sentido de obrigação. Obrigação de vários tipos. Obrigação de cuidado e obrigação de afeto. E essa obrigação ela é costurada socialmente de duas formas diferentes. Uma na moral, né, que vai dizer para você, se você não ama seus pais, você é uma pessoa horrível. Se você não ama sua mãe, você é uma pessoa horrível, né? Não importa que a sua mãe tenha batido em você, sido violenta, sido escrota a sua vida inteira, te colocado para fora, sei lá, não importa, né? Se você não ama sua mãe, você que é uma pessoa horrível, porque ela estava fazendo isso para o seu bem, porque ela é sua mãe. Então, logo, tudo que ela faz é para o seu bem. Tipo, tem uma lógica colocada nessa visão do senso comum, né? Sobre o que é o laço daí de família. Então, esse laço ele é garantido, essa obrigatoriedade ela é garantida pela moral, mas ela é garantida pelo Estado também, né? Quer dizer, existe a instituição Estado, ela não está separada da família, ela é junto, elas se coproduzem. Eu tenho olhado um pouco para essa relação, né, ultimamente. Então, essas são duas instituições que se coproduzem, família e Estado. O Estado
define o que é o poder familiar em última instância, está lá no Código Civil, na parte do poder familiar, está lá escrito, está lá bem descrito, muito bem, aliás, quem que é responsável pelo quê, em última instância, para o Estado. Então, em última instância, se tudo mais falhar, se todas as cadeias de cuidado falharem, se tudo, quem é a pessoa responsável por aquele outro ser humano que está sendo colocado ali no mundo, por exemplo, no caso de uma relação de filiação, né? Então, a obrigatoriedade, né, do afeto e do cuidado, né, do afeto é algo que aparece mais nesse lado moral, né, mas a obrigatoriedade do cuidado, ela aparece no lado político e jurídico também. Então, essa obrigatoriedade, ela é um dos pilares dessa categoria, dessa instituição, que é a família. Eu ia falar mais um, qual que era agora? Me dá um minuto para pensar. Eu cheguei em casa, assim, super rápido, já vim ligar o computador, foi, tipo, meio caos. Aí minha cabeça ainda tá meio brisa, mas peraí. Bom, esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. Enfim, tem essa obrigatoriedade aí colocada, né, que vai determinar e orientar todas as relações ligadas a essa instituição família, né. Nossa, eu realmente não lembro o que eu ia falar, caramba. Bom, então tem um pouco isso. Dentro do contexto da psicanálise, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente pode trazer, assim, da psicanálise para olhar essa instituição, né, a família e tal, é justamente que foi o primeiro espaço de produção teórica e filosófica, né, a psicanálise, que tentou observar dentro desses laços e dessa convivência familiar, que é marcada por todas essas constrições sociais aí, de como deve ser, de como as coisas devem ser e tal, foi o primeiro espaço que tentou olhar como isso produzia sujeitos, né? Como isso produz as pessoas, a cabeça das pessoas, a psique das pessoas, né? Como isso produz a subjetividade, como isso produz aquilo que aquelas pessoas são, né? Então, acho que essa é uma coisa muito interessante. E aí, quando a gente para olhar, né, se a gente pega pelo menos o pouco que eu conheço de psicanálise, que é mais Freud, Lacan, um pouco de Winnicott, um pouco de Jung, um pouco, o que eu pelo menos consigo ver, e vocês me corrijam se eu estiver errada, é que sempre, em todos os esquemas explicativos para a produção de sujeito dentro do espaço da família, na psicanálise, e, bom, em outras teorias também, mas acho que o foco aqui é psicanálise, tem sempre uma coisa muito marcada de que cada sujeito, ele tem como origem uma dupla, né? Ele tem como origem um dois, tipo, que Lacan vai chamar lá de função materna, função paterna, por exemplo, né? Eu não sei, no caso do Jung, o quanto ele abordou esse ponto específico, né, de parentalidade e tal, e depois eu até queria ouvir vocês, porque sou super curiosa para saber, assim, e acho que é legal, né, enfim, ouvir e conhecer. Mas, em geral, é sempre isso, é sempre a família sempre como uma base de três, sendo que isso tem esse sujeito que é o sujeito novo colocado no mundo, e essa origem do sujeito novo que são sempre um dois. Nunca é um três, um quatro, um cinco, um muitos, né? Tipo, é sempre um dois. E isso é algo que tem me chamado a atenção nesses diálogos com a psicanálise, por que tem que ser um dois? A pergunta, né? A gente tinha uma. Não pode ser um nenhum, quer dizer, tem uma questão aí também que não pode, para a gente produzir sujeito, não dá para prescindir de um desejo não anônimo endereçado àquele sujeito, né? Quer dizer, não dá para prescindir de relações pessoais, então não dá para a gente botar um monte de criança numa grande instituição, tipo uma escolona, assim, desde nenê, sem nenhuma relação de troca ali pessoal, e falar, beleza, resolveu. A gente tem, inclusive, uns estudos da União Soviética sobre esse tipo de instituição que são bem interessantes, que mostram vários problemas, assim, em relação a isso, é bem legal, assim, de procurar, mas não me lembro de cabeça os autores agora. Então, não dá para trocar essa instituição família por uma instituição genérica estatal, né, assim, tipo, assim,
de qualquer, né? Então não dá para tirar esse caráter, mas ao mesmo tempo, por que precisa ser um dois, né? Quando é família e quando a gente está falando de laço, quando a gente está falando de convivência, porque não é Maria, muitos. Oi, diga. inclusive, né, assim, a gente estava pensando muito isso lá no curso, né, assim, que precisa ter dois, então fora da lógica monogâmica, a coisa edípica fica muito esquisita, né, porque se você não precisa de um excluído, o que que acontece, né, assim, Uhum. e também essa parte eu sei que funções materna e materna são diferentes de pai e mãe, né, mas assim, que se começa com uma mãe onde você é ligada à natureza, assim, né, naturalizante, e um pai que introduz a cultura, quer dizer, o papel da mãe e do pai aí já é completamente enviesado, né, assim, por que fica no pai, aquele que introduz a cultura, e a mãe, aquele do mundo natural, né, assim, que, ok, depois tem o arranjo das funções, mas, né, de qualquer forma diz algo, né, sobre esse arranjo familiar. Total. Total, essa estrutura, ela não é uma estrutura que ela não é uma estrutura não generificada, né? Muito pelo contrário, ela é uma estrutura altamente generificada. O gênero é produzido nessa estrutura, né? O gênero é produzido nessa estrutura, a racialidade é produzida nessa estrutura, a classe é produzida nessa estrutura, o Estado é produzido nessa estrutura. Tem um trabalho muito bom uma pesquisadora que trabalha nos Estados Unidos, eu não sei agora se ela é de qual país que ela é, ou se ela é americana mesmo, que chama Ana Ramos Ayas. Ela tem um livro que chama Parenting Empires. E ela fez uma etnografia, uma antropóloga, ela fez uma etnografia sobre como no Rio de Janeiro as famílias brancas de classe média e classe alta ensinam, né, como faz parte da parentalidade a construção da branquitude, assim, é muito fantástico, assim, é muito interessante, que é algo que a gente tem estudado, alguns pesquisadores aí em outros lugares também na França e tal, e a gente tem estudado muito essa ideia, né, como é que a família produz a ideia de nação. E aí, se a gente olhar, por exemplo, no jurídico, toda a construção da cidadania, né? Porque você tem cidadania de um país, cidadania do outro, como que isso se transmite, a ideia de hereditariedade e tudo mais, a gente vê vários exemplos aí paradigmáticos de como essas coisas estão juntas, né? Porque que uma coisa não prescinde da outra. O que diz muito para a gente também sobre o fato de que a separação entre a esfera privada e a esfera pública, ela é, na verdade, uma grande mentira. Poderia falar ficção para ser mais bonito, mas eu acho que é uma grande mentira mesmo. A gente, né, uma vez que essas coisas, elas estão o tempo todo jogando e se coproduzindo, quer dizer, quem determina, dando exemplos práticos aqui, né, quem determina o tamanho das casas, como que as casas são construídas, quantos quartos tem a casa, por que cada quarto é pensado de um jeito, né? Onde fica a escola, como que a estrutura da escola é pensada para receber essas crianças, ou pensa o contexto dessas crianças automaticamente, né? Então, a gente encontra várias coisas. Quer ver outro exemplo? Eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, ela teve bebê recentemente, e eu fiquei assistindo, eu fui uma das pessoas que ficou de assistência ao parto dentro do hospital. Ela ia parir na Casa Ângela, daí ela foi transferida para o hospital que a pressão estava alta e pariu lá no Hospital do Campo Limpo, né, que é referência de parto humanizado aqui e tal. Só que tinha um problema ali acontecendo, que era, ela tem 2 companheiros, e os 2 são pais da criança. E quando ela foi parir, a regra é, a gestante pode estar acompanhada, mas ela só pode estar acompanhada de uma pessoa. Então, no primeiro momento, eu que entrei com ela, na primeira parte do parto, que ela teve que ter o parto induzido e tal, então ela queria que eu tivesse junto, porque os 2 são estrangeiros, então eles não falam português, né, então até a equipe entender mais ou menos o caso, ela queria que eu tivesse lá, então eu fiquei lá as primeiras 12 horas com ela, e no hospital, né, e aí era isso, assim, tipo, aí a nossa dúvida era, pô, como é que vai ser, então, né, como é que vão fazer na hora que precisar, que ela estiver parindo, quer dizer, tem que escolher um para ser o pai, por quê, né, se essa criança vai ser criada por essas 3 pessoas, por que não podem estar as 3 pessoas que estão envolvidas em toda a gestação, que estão envolvidas no cuidado da criança, etc., ali na hora do parto, ok, tem que, tipo, entrar na justiça para explicar, né, enfim, é uma coisa assim, é o tipo de coisa que você vê que tem toda uma estrutura burocrática, política, institucional, que já limita de cara, já fala, não, isso você está errado, porque você não cabe aqui nesse modelo. Posso só fazer outro Pode adendo? Eu não sei se você sabe, né, mas o Jung, né, ele
ele era casado ali com a Emma, e ele teve um relacionamento de 20 anos com a Toni Wolff, né, que aqui no Não sabia. Sim, era uma relação, era praticamente um trisal, mas com as hipocrisias dos anos, né, Claro. 10, 20, 30, enfim. E aí, o que acontece é que, no momento final da relação deles, assim, dele com a Toni Wolff, outros assuntos envolvidos, porém, ele fica internado 4 meses depois de um ataque cardíaco, e ela não pode visitar, porque ela não é família. Exatamente. É isso, né? E aí é isso, o Estado ele vai definir, você pode até falar, meu amigo é como minha família, mas na hora que você morrer, não é ele que vai ter o direito de falar o que vai fazer com o seu cadáver, se vai doar órgão, se vai, né? Quer dizer, existe uma relação com o direito, que por um lado o direito ele está sempre correndo atrás, ele é sempre conservador por definição, né? Ele está sempre dizendo aquilo que já é aceito como norma na sociedade, então não vai ter um direito super revolucionário, assim, um pouco provável, né? Mas, ao mesmo tempo, as experiências concretas e reais das pessoas, elas estão o tempo todo tensionando essa dimensão do direito, né? Essa dimensão da instituição, do direito, do que pode, o que não pode, e da norma. E é assim que a norma vai mudando também ao longo do tempo, né? Conforme essa tensão, ela vai provocando, enfim, rachaduras aí, até o ponto em que algumas normas não servem mais e aí se muda, né? Ou, enfim, que se tem um certo consenso na sociedade para mudar isso. Então, é muito louco que essa instituição família, né, ela está dentro desse sistema que a gente chama de monogamia, né, eu sempre falo, assim, que a família é a principal instituição do nosso modelo de parentesco, né, ou seja, quando a gente fala parentesco em antropologia, a gente não está falando só de parente, mas a gente está falando do sistema todo de categorias e ideias que define os direitos de umas pessoas sobre as outras com base no nascimento delas e numa posição atribuída no nascimento por conta de um conjunto de relações que está dado previamente a ela, né? Então, de quem que ela nasce, qual a posição que ocupa e todas as relações que vão ser colocadas por conta da posição que ela entra nesse sistema. Só que a partir da década de 70, a gente tem alguns trabalhos muito bons na antropologia, assim, do tipo David Schneider, Marilyn Strathern, Janet Karsten, tem alguns autores, depois eu posso escrever ali no chat, que não me deixem esquecer, que vão extrapolar um pouco isso e vão dizer assim, olha, mas o parentesco, esse sistema simbólico, ele também define outras categorias essenciais para a vida social, do tipo o tempo, do tipo a noção de tempo, do tipo a noção de finitude, do tipo a noção, tipo, tem um monte, né? A noção de natureza, a noção de corpo e outras coisas. A Marilyn Strathern tem um momento maravilhoso nesse livro dela que chama After Nature, que ela descreve lá um sistema de parentesco de uma das, né, etnias que vivem na Papua Nova Guiné, e ela vai mostrando como você tem um parentesco, um sistema de parentesco que entende que as relações de parentesco, elas não são imutáveis. Elas podem ser desfeitas. Então, quando uma pessoa morre, a relação, ela deixa de existir. É como se ela nunca tivesse existido. Você não herda categorias, histórias, bens, propriedade, etc., quando uma relação acaba, né? Uma relação acaba porque alguém morreu. Então, tipo, se a sua mãe morrer, não é que você é uma pessoa que perdeu a mãe e que tudo aquilo que a sua mãe, que você herdou da sua mãe, em termos de bens simbólicos ou materiais, continua sendo seu, continua fazendo parte, né, de você. Não, tem uma dissolução ali daquela relação que é sustentada por todo o resto do vínculo social, que é uma coisa muito doida, né? Pra gente é um negócio assim, como assim, mano? Que droga esse cara toma, né? Mas não é como funciona. E a Marilyn Strathern vai dizer que por conta dessa característica nesse sistema de parentesco, nessa sociedade, a noção de tempo não é linear. É absolutamente fantástico, né? E como que a nossa noção de linearidade do tempo e de vida e morte está ligada com esse sistema de parentesco, com a ideia de que as coisas permanecem, de que a relação permanece mesmo que as pessoas não permaneçam. E como isso forja aquilo que a gente entende por morte, por vida, por nascimento e todos, né, tudo que engloba isso. Então é muito interessante que ela começa a mapear isso e a gente vai vendo que então esse sistema ele delimita uma série de outros princípios e categorias para a nossa vida, né, para a vida social, que não só o parentesco exatamente, tipo, se você é mãe de, filho de e tal, né, mas essa própria forma de entender essas definições delimita todo um resto de experiência de mundo que está colocado ali.
né? Eu acho fantástico, assim, pensar nisso, eu acho maravilhoso. A Janet Karsten, que escreveu um pouco depois da Marilyn Strathern, ela escreve esse livro que chama After Kinship, né? Tipo, depois do parentesco. Ela faz algumas análises interessantes aí a partir dos paradigmas que começam a ser quebrados em termos do que é a estrutura de família e o laço de família e o que se transmite, como a família continua ou não e tal. Quando ela começa a analisar os conselhos de rabinos em Israel que estavam tentando decidir como é que era a história? Eles estavam tentando decidir se uma mulher judia engravida, como é que é? Se uma mulher judia engravida de um óvulo doado por uma mulher não judia, se aquela criança é judia, que nasce é judia, por causa das clínicas de fertilização in vitro lá em Israel e tal. E aí, qual que é a questão deles lá, né? Tem uma questão colonial em Israel, que é fazer o maior número de pessoas judias para ocupar essa terra, para tirar os palestinos, então existe uma questão colonial do Estado de Israel lá, e existe uma preocupação, então, que as mulheres judias possam engravidar de filhos legitimamente judeus, segundo a religião, né, segundo a Torá, segundo a interpretação da Torá desses rabinos. E aí ela acompanha toda a discussão desses rabinos para decidir, né, se, enfim, sim ou não, e no fim ela diz, no final é uma decisão muito mais política do que teológica, porque existe uma necessidade econômica e política daquele Estado de que essas mulheres engravidem e tenham filhos. Então, não é uma coisa desinteressada, né? Não é uma coisa que está completamente separada. É muito doido esse livro, gente, é fantástico, assim, da Janet Carson, é muito legal. E faz a gente pensar nisso, né? Como é que o Estado, então, ele está gerindo isso o tempo todo, né? Como é que tem essa gestão da vida privada sendo feita aí o tempo todo, e vice-versa também, porque as experiências concretas das pessoas também vão tensionando o que está colocado no Estado, né? Eu não sei muito por onde continuar, porque eu queria muito ouvir vocês também sobre essas questões e a relação que essa que essa temática tem aí com o que vocês vêm estudando, né, e pesquisando. Eu gostaria de ouvir um pouco, assim, para me dar cócegas na cabeça. Assim. Ô, Camila, você não quer falar? Eu tenho aqui umas questões, mas queria que você começasse, não? Eu não consigo ver o chat quando eu estou falando, Isso, então eu fico... ela mandou no chat, por isso que eu estou falando. Ah, Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, Marília, Olá. Carmen. Eu tô aqui nas lidas, mas vamos tentar conversar juntas, assim, né? Na verdade, eu estava te ouvindo falar, Marília, pensando um pouco num diálogo que a gente pode fazer com a psicologia analítica, né? Levando em consideração a noção de inconsciente familiar, da importância que a ancestralidade ela tem para a psicologia analítica, né? Então, como é que a gente mexendo nesses pontos ou nas perspectivas desses pontos ou nessas ficções na forma de se relacionar, né? Como é que isso mexe nesses aspectos de leituras teóricas mesmo, né? E aí, dizendo do nosso lugar aqui de analistas, psicólogos, né? Em contato com os pacientes, com as pessoas com quem a gente atende, né? Então, eu estava mais aqui, na verdade, especulando um pouco, hipoteticamente, esses diálogos possíveis. E aí, já que eu estou com o turno da fala, eu vou aproveitar para, eu acho que te provocar um pouco para a gente conversar nesse sentido, talvez até mais relacionado às próprias categorias em si, né? Eu estou para finalizar o meu mestrado e eu estou pesquisando na monogamias, em específico o poliamor e a configuração de trisal, né? E o que eu venho percebendo muito assim na pesquisa, com o trisal, é o quanto tem esse lugar de entremeio, né? Entre monogamia e não monogamia, né? Quando tem uma reprodução desses valores, no sentido até mesmo do amor romântico, ou inclusive de uma configuração de família, realmente, né? Essa questão dos trisais. Então, eu queria que a gente pudesse dialogar um pouco nesse sentido, né? Inclusive
contigo falando sobre o Estado e sobre o direito enquanto conservador por si mesmo, né, na sua base de formação, mas como é possível a gente pensar formas e fazer desses pensamentos práticas, né, e é claro que isso é processual, é um processo, né, mas que não dependa só desse lugar de legitimação pelo Estado, né? Porque o que aparece nesses discursos contrisais é realmente esse lugar de valor que o Estado acaba tendo para garantia, né, de direitos realmente, né? Mas é um pouco disso, assim. Obrigada, Marília. Nossa, que legal, que pergunta legal. Tem um texto da Butler que eu gosto muito, não é sobre não monogamia exatamente, mas eu acho que serve para pensar algo semelhante do que você está propondo, especialmente agora no finalzinho do que você disse, que se chama O Parentesco é Sempre Tido como Heterossexual. Nesse texto, ela faz uma crítica ao movimento LGBT por ter parado, digamos, a luta no casamento, né? Ela fala assim, tipo, a gente tinha todo um conjunto de relações ali que desafiava a família, né, a tradicional, que desafiava o casamento, que desafiava essas instituições, e em algum momento isso passa a ser, na verdade, a grande bandeira do movimento LGBT nos Estados Unidos, é tipo, a gente quer o casamento, quer dizer, a gente quer ser normalzinho, a gente quer uma família feliz, só que com pessoas do mesmo gênero, né? E ela faz essa crítica dizendo que isso é um problema, porque a gente se limita daí justamente nessa legitimação do Estado, mas ao mesmo tempo, e assim, mais não, né? E ao mesmo tempo, fazer isso implica a gente parar de questionar por que certos direitos só podem ser acessados pelo casamento. Eu acho que esse é o ponto, né? Quando a gente vai para o Estado e para o direito, acho que essa é a crítica mais importante. A gente não é do tipo assim, eu entendo por que as pessoas querem fazer um modelo trisal e entrar na justiça para poder registrar 2 pais com o nome de uma criança, porque senão você não tem direito de guarda sobre a criança, você não pode decidir, você não pode pôr no plano de saúde, você tem uma implicação prática no seu cotidiano, né? Você não ter o papel. Então, dá para entender porque que as pessoas querem ter o papel. Mas a gente não pode se furtar a continuar a crítica e pensar, bom, então, por que precisa do casamento para ter esse papel, né? No ensaio que eu publiquei na CUT agora, nessa edição de outubro, eu não sei se vocês leram, chama O Amor Não é um Sentimento, que é o possível título do meu livro sobre esse tema aí, que deve sair no ano que vem. Uma coisa que eu coloco lá é isso, assim, tipo, você pode ter 2 pessoas que inclusive são da mesma família, por exemplo, irmãos, mas o Estado não vai reconhecer que eles são da mesma família se eles já são adultos que poderiam ter casado com outras pessoas e ter tido filhos. 2 irmãos não podem ter filhos juntos. Mesmo que eles não transem, né? Que não seja uma questão de incesto, mas que seja vamos cuidar dessa criança juntos. E não podem ser reconhecidos como pais. Porque existe uma determinação para essa instituição aí da família, que é a necessidade de criar novos núcleos, né? A família, o casamento serve para as pessoas saírem de uma família e formarem outra família. Fazerem novas relações de filiação. Então, existe toda uma estrutura garantindo que isso aconteça ou forçando que isso aconteça, né, de alguma maneira. Então, tem a questão, por exemplo, o plano de saúde, né, tipo, você não pode botar seu irmão no plano de saúde junto com você, não importa que vocês sejam adultos, que dividem a mesma casa, que sejam muito próximos, que dividam tudo, que são, sei lá, muito amigos, que são muito próximos, que cuidam um do outro, não importa, você não pode pôr, né? Mas se fosse casado, porque envolve a possibilidade de sexo e filhos, né? Ainda que não precise transar de fato, né? Mas assim, a possibilidade, então pode, né? Quer dizer, não tem uma. São coisas que dá para a gente fazer essa crítica e pensar, né? E aí, ao mesmo tempo, você pensa, bom, mas por que isso importa? Isso importa porque não existe saúde universal para todo mundo. Porque se fosse um direito que está ali para todo mundo, não ia fazer diferença se ter o plano de saúde ou não ter de um do outro, né? A gente só faz diferença por causa disso. Se não existisse herança, transmissão de herança, propriedade privada, também não faria diferença ser casado ou não, né? Se não existisse uma série, então, desses outros mecanismos econômicos, políticos, de classe, etc., também não ia fazer diferença, né? Se todo mundo tivesse tudo, a gente não ia precisar ficar preocupado com o papel. Mas alguns direitos, eles precisam ser transmitidos pelo casamento nessa sociedade, por isso que importa, né?
Deixa eu emendar aqui uma pergunta que acho que tem a ver com isso, né? Assim, que é se nesse contexto o advento da pílula anticoncepcional, né, assim, produziu alguma mudança, essa é uma, e a outra, né, é a ideia de qual é o viés, né? De que forma o colonialismo e até mesmo o cristianismo, né, assim, interferem nessa ideia de que só tem quando tem eu, não tem você, né? Assim, dessa não concomitância, de certa forma, né? Assim, que existiu porque não existe o outro, né? Assim, nessa ideia dessa formação da família, né? Assim, isso que eu estou pensando, né? Que não existe saúde para todo mundo, não existe. Então, de que forma essas ideias coloniais ou mesmo cristãs podem ter intervido nisso, né? Eu acho que intervieram, mas eu acho que é muito mais ligado à formação do capitalismo como sistema econômico mesmo, assim, porque precisa manter a sociedade de classes, é isso, assim. Porque você precisa manter a estrutura de classes, é para isso que serve, assim. Nesse ponto eu estou mais ou menos de acordo com o Engels, mais ou menos, não tanto, um pouco, na origem da família, propriedade privada do Estado, que é um texto que tem vários problemas, né? Quando eu escrevi o prefácio na edição da Boitempo, eu apontei alguns. Depois, no outro texto que eu tenho, também publicou pela Boitempo, que é sobre esse texto do Engels, também tem outros problemas apontados ali. Mas esse ponto eu acho que tem uma certa razão, né? Quer dizer, a instituição família, ela não é uma descrição da natureza. Então, não dá para a gente chamar de família qualquer configuração, né, humana, em qualquer sociedade, em qualquer época histórica, que a gente ache que se pareça mais ou menos com mãe e filho, né? Tipo um grupo de parentesco, ou até pessoas que se chamam de parente, né? Ou de termos relativos ou semelhantes, ou que tem um sentido semelhante a parente, porque essas coisas mudam muito. Então, a gente fala de família quando a gente está falando especificamente de modo de produção capitalista, assim, a gente está falando de uma instituição que ela é criada, né? Que ela tem a ver com, digamos, a forma de parentesco particular que o modo de produção capitalista permitiu, ou, enfim, né, criou, enfim, foi criado nesse contexto, né, então tem a ver com isso, que envolve a ideia de propriedade privada, então que, portanto, envolve a ideia de herança, que, portanto, envolve a ideia de casamento, né, envolve a circulação de pessoas entre diferentes famílias como forma de criação de laço e de cooperação econômica entre essas famílias. Então, tem uma série de características aí históricas, digamos, da história da família, né, dessa instituição família, que tem a ver com isso, e isso tem a ver, com certeza, com o cristianismo, no sentido em que tem a ver com uma construção que é da branquitude europeia, que depois foi exportada, né, e foi colocada aí de várias formas. Agora, quando a gente vai para os espaços e as histórias que não são a história da Europa, mas que estão influenciadas pela história da Europa, como é o caso do Brasil, eu gosto de trabalhar com a noção, até escrevi isso no livro que eu lancei nesse ano, sobre bissexualidade, com a noção de sociedades de matriz simbólica ocidental, para a gente pensar sexualidade, família, gênero e tudo mais. Por quê? Porque, embora a gente não tenha, vamos dizer assim, o processo colonial, acho que esse é um bom jeito de explicar, o processo colonial, ele exportou também matrizes simbólicas diversas, né? Ele exporta a ideia de branco e negro, ele exporta uma certa ideia de homem e mulher, que é diferente das sociedades que existiam aqui antes, né, do colonialismo. Ele exporta uma ideia de casamento, de família, ele exporta uma série de ideias que são exportadas para os lugares que são colonizados. Mas a recepção, né, das pessoas e o processo social que acontece a partir da chegada dessas matrizes simbólicas não é uma coisa chapada. As pessoas, elas não são telas em branco, né? Elas não recebem a norma colocada, norma colonial, de maneira completamente passiva. Então, não é assim, tipo, a Europa chega, da Europa fala, agora a família é isso, pai, pronto, as pessoas, né? Porque essas pessoas carregam subjetividade, as pessoas são sujeitos, as pessoas carregam sua história, elas carregam sua cultura, elas carregam, e o que era aqui no Brasil é que você tinha um caldo cultural riquíssimo, diverso, gigantesco, e aí, como se escraviza e se força a trazer também pessoas de outras
outras sociedades, com outros contextos culturais, você tem ainda mais, e você tem o que são as interações dessas culturas todas aqui, né? A gente demorou muito no Brasil para dar a devida atenção, por exemplo, para entender as contribuições negras, as contribuições quilombolas e quilombísticas, assim, por assim dizer, né, para a nossa construção cultural de gênero, de sexualidade, de família. Hoje você tem pesquisadores, finalmente, conseguindo mapear como que eram as relações de parentesco, de casamento, de sexualidade nos quilombos, né, na época colonial, por exemplo, que é muito difícil, por quê? Porque é extermínio, porque não tem registro em papel, porque, né, então é toda uma recuperação de história oral que se tem tentado fazer aí, mas que é muito recente, a gente está começando a ver agora isso, né, mas dá para a gente entender, mais ou menos, que a coisa não é exatamente linear, né, então, por isso, quando eu gosto de trabalhar com essa noção de sociedades de matriz simbólica ocidental, para pensar que a matriz simbólica que chega, o que chega para a gente como norma, é essa norma ocidental. Lembrando que nós não somos Ocidente. Sempre tem gente que se choca quando a gente lembra disso, mas só lembrando que, né, nós aqui no Brasil não somos Ocidente. Então, essa norma vem do Ocidente. Então, aquilo que é considerado como o certo, a norma, etc., é ocidental, né, dessa branquitude ocidental. Mas isso não significa que para as pessoas concretas, a experiência vivida das pessoas, isso seja simplesmente adotado. Porque você tem uma série de formas de responder a isso, né? Responder a uma norma que é imposta. Inclusive pelas próprias pessoas brancas que estão aqui, que são diferentes das pessoas brancas europeias que estão lá. Então, quando a gente pega, por exemplo, tem um texto da Marisa Correia, que é muito legal para quem nunca teve contato com essa discussão, que chama-se Repensando a Família Patriarcal Brasileira. É fácil de achar porque foi publicado, acho que no Cadernos Pagu, então é acesso aberto e tal. Esse texto é muito legal porque a Marisa Correia ela vai dizer assim, ela vai falar, olha só, os nossos principais teóricos da história da família no Brasil, lá o Gilberto Freire e o Antônio Cândido, né, que na época que ela escreve eram os trabalhos mais importantes, assim, cânones, que é o Casa Grande Senzala e o Brazilian Family do Antônio Cândido. E ela vai dizer, olha só, então, mas esses dois textos, que são muito diferentes entre si, na sua proposição do que é a história da família no Brasil, eles dois caem no mesmo erro, que é achar que a história que a gente tem registrada pelo Estado, a história das leis e das normas, é a história do que as pessoas estavam fazendo, porque não é. E aí ela vai dizer, ela vai lembrar, ela vai falar, olha só, a gente tem um país de dimensão continental, gigantesco, né? Ela está escrevendo na década de 90. Ela fala, hoje o Estado não chega em tudo que é lugar do Brasil, imagina em 1600 e lá. Então, o fato de que tinha uma lei dizendo tal coisa, não quer dizer que as pessoas nem sabiam que existia essa lei, muito menos que elas estavam, né, se sentiam parte do Estado, parte de uma nação, quer dizer, ela fala que é um anacronismo. A gente pegar o que é essa construção de nação e de Estado que a gente tem hoje, que chega em muitos lugares, e até hoje, 2022, não chega em todos, né, mas que chega em muitos lugares para causar essa coesão cultural de alguma forma, e achar que dá para a gente analisar o que era Brasil 1600 e tanto por causa disso, porque tinha uma lei que falava que o casamento era de tal jeito e a família era de tal jeito, então é assim que acontecia, só que não. Então você tinha diversas flexibilizações e permissividades aí com isso, né, você tinha as traições consentidas, você tinha pessoas que tinham mais de uma família, você tinha mesmo entre as pessoas brancas, os homens brancos e tal, né? Então você tem a gente precisa ter sempre um pouco esse senso do que é realmente a experiência vivida, né, das pessoas e tal, que foi algo que quem trouxe muito para a discussão isso, e a Marisa Correia foi muito influenciada por ela, são as primeiras historiadores da área de história das mulheres, né? Tem a Michelle Perrot e algumas outras, né, a Nathalie Zemon Davis, e tem umas outras também, que elas diziam isso, elas falavam, olha só, tipo, até hoje, né, no estudo da história, até hoje, no caso delas, é anos 60 e 70 do século XX, elas vão dizer, até hoje, na história, a gente fica estudando aí o que era a legislação, o que era a norma, como que os tribunais julgavam, como que, né, quem ganhou tal guerra, o que a gente tem de registro, e a gente esquece que tem uma parte gigantesca da população, que são as mulheres, que não aparecem nesses registros, elas não existiam, né, tipo, como que a gente estuda esse negócio? E aí que se começa a levantar, enfim, uma série de formas alternativas de analisar fontes para isso, e que hoje a gente tem aqui no Brasil também, né, com os pesquisadores de história negra, né, então a gente tem toda essa
essa construção. Mas isso só para dizer que sim, a colonialidade ela impacta diretamente, né? Mas não exatamente do jeito linear ou quadradinho, assim, que a gente pensa. Tem alguns estudos muito legais aqui no Brasil sobre gênero no candomblé. Acho que se vocês buscarem, assim, no Google acadêmico, vocês encontram, assim, né, gênero no candomblé, ou gênero religiões de matriz africana e tal, porque acho que entra um pouco Umbanda também aí, mostrando como, por exemplo, a ideia de que o gênero é algo binário e fixo, ela não existe no candomblé e nas religiões de matriz africana. Quando a gente para pensar na construção de gênero dos orixás e no que é feminino masculino, que não cabe na chave feminino masculino branca essas construções, né? Então você tem uma pessoa que ela pode ser, tipo, uma mulher cis, na vida aqui tal, pá, mas ela é também uma entidade que não é feminina, ou que não é mulher, ou que, enfim, né, tem várias construções bastante complexas de gênero acontecendo aí, que têm sido mapeadas, né, por quem estuda isso. Então, é um dos exemplos de como as próprias noções, né, de gênero, de casamento, de família, etc., aqui no Brasil, elas parecem que não cabem na própria norma do Brasil, assim, porque a norma é feita com base numa ficção do que deveria ser o Brasil branco, e a gente tem um Brasil que não é branco, né? Então, é uma coisa importante da gente observar, assim, né? Não é culturalmente branco. Então, não sei se eu respondi, tinha mais uma parte a pergunta, né? Não, acho que era isso. Deixa eu ver se circula aqui. Eu tenho 50 perguntas, mas só para eu não monopolizar aqui. E aí, gente, alguém? Ninguém, vamos falar. Lá, Guilherme. Oi, Marília. Tudo bem? Ih, tá dando um eco aqui. Eita. E se você tem um fone? Acho que rola. Beleza. Tá chegando. Tô ouvindo. Acho que tem que falar um pouco mais alto, talvez. O microfone aqui mais perto agora foi, será? Agora vai. Bom, obrigado pela fala aí, pelas reflexões. É verdade, é uma pergunta talvez um pouco genérica, mas para abrir mais ainda o diálogo, né, em relação à psicologia, à psicanálise, à psicologia analítica, esse campo que acho que você tem se aproximado há um tempo, né? Então queria um pouco saber da sua visão no seguinte sentido. A gente tem uma tradição, né, quando a gente se coloca como freudiano, junguiano, ou mesmo lacaniano, né, a gente está embebido, né, de ideias que foram construídas em algum tempo atrás, às vezes mais, às vezes menos, né, com base em ideias que hoje, com essa noção, por exemplo, da sociedade, das questões históricas e antropológicas, né, são bases absolutamente questionáveis, né, a ética universal, assim, tal, que a gente sempre está. Como as questões arquetípicas, como colocadas, às vezes, pelo Jung e outros junguianos, né, coisas que o estudo da história, me parece, né, e da antropologia também, fundamentalmente, né, a gente olha para o planeta e vê outras possibilidades, né, olha para o tempo e vê outras possibilidades, por exemplo, de família, de pai e mãe, que não são as que a gente está acostumado quando... Não só quando estudamos, cara, né, a gente olha para uma... que da onde a gente veio, né, que é a colonização europeia, burguesa, etc. Então, é claro que se a gente é formado nisso, em algum nível, essas ideias acabam fazendo sentido porque a gente tem, vamos dizer assim, um imaginário do que é ser pai ou mãe, né, o que é ser um homem, o que é fazer parte de uma família. Então, não é que é completamente descabido, mas ao mesmo tempo, né, pelo menos acho que como a gente vem estudando aqui, né, as questões de gênero, de um tempo para cá, isso, pelo menos para mim, até enquanto analista, vai abrindo leques para você questionar as pessoas quando elas vêm muito angustiadas, por exemplo, de que não sou uma boa mãe, não sou um pai que é tão presente, a minha família é problemática porque não sei o quê. É claro que isso depende do caso a caso, estou falando muito genericamente, mas
ganha uma liberdade, né, em pensar, às vezes, e até questionar a pessoa, mas pergunta simples, como afinal de contas, o que é ser uma mãe, o que se espera de um homem. Queria saber como é que você tem pensado a psicanálise nesse sentido, né? Tem a crítica aí que vem circulando, por exemplo, do Paul Preciado, como é que se conhece, e até você como paciente, né, desses loucos que somos nós aqui, né, você se submete a pessoas como nós, né, como você falou aí, como é que você acaba encarando isso? Curioso, não sei se deu para entender. Nossa, deu super. É uma ótima pergunta. Só ia pedir para você fechar o microfone, isso, que daí fica mais fácil, que dá eco às vezes. Nossa, é uma ótima pergunta, porque às vezes eu falo isso, assim, dessa coisa de que você tem essas normas, né, coloniais, por exemplo, e as pessoas têm outras coisas que elas estão vivendo e tal, e fica parecendo que essa norma que a gente descarta, mas não pode descartar. Não pode, porque ela organiza tudo, senão a gente está fingindo que tem uma dimensão da vida social que não existe, né? Quer dizer, não dá, a gente se forma sujeito em relação a tudo que existe, a norma e também essas transgressões de norma, ou esses questionamentos de norma, ou essas coisas que a norma não abarca. Mas eu acho que o mais importante é sempre ter abertura para a gente ver a contradição das duas coisas, né? Porque acho que é um pouco essa a questão, tipo, a gente não acreditar muito na norma, como se ela dissesse para a gente o que é a realidade, e a gente não acreditar muito também só na experiência, como se a experiência fosse independente da norma, porque ela não é. Né? A gente se baliza pela norma o tempo todo, né? Para o gênero, para a sexualidade, para a família, para o tesão, para tudo, né? Quer dizer, vem de algum lugar. A construção subjetiva ela vem dessa relação, né? Ela não é uma coisa criada, não é uma essência de cada ser individual, porque senão a gente também está acreditando muito na ideia de indivíduo, né? Também não dá para botar muita fé na ideia de indivíduo como se ela fosse um fato da natureza. Quer dizer, cada pessoa tem um espírito, uma alma, vira uma teologia. Né, uma essência. Não, as pessoas se constroem com balizamento em relação a outras pessoas, a normas, as ideias, a tudo que está acontecendo ali, né? E essa coisa da norma ser dominante, ela vai aparecer, mas aí também as coisas mudam, né? Ao longo do tempo, que acho que é o que aparece na sua fala, assim, tipo, eu lembro muito da minha filha tem 3 anos. E ela um dia chegou da escola, assim, e falou assim, do tipo, não sei o que, mamãe tal, papapá, meninos têm pipi, meninas têm xoxota. Falou assim. Aí eu já fiquei meio braba, né? Falei, quem tá falando essas merdas pra minha filha? Na escola, que eu vou brigar. Só que eu não precisei. Por quê? Porque a minha filha, uma das minhas melhores amigas, é uma travesti. E a minha filha convive com ela. E aí um dia minha filha, logo depois, minha filha chegou um dia pra ela e falou assim, tipo, Tia Amanda, a mamãe é menina e tem xoxota, eu sou menina e tem xoxota, você também tem xoxota, né? E aí a minha amiga falou pra ela assim, não. Aí ela, tipo assim, não, posso ver? Aí a Amanda falou assim, não pode, já é meu corpo, tal, pá, mas assim, tipo, não tem xoxota, eu sou menino também. Aí ela, tá bom. Tem menino que tem xoxota, e a Amanda é casada com um homem trans, né? E aí ela falou assim, tipo, tem menino, o papai da Linda tem xoxota, né? E a Olga conhece a Linda, né? Que é a filha dele, sou madrinha dela, então, tipo, Então, assim, ela com 3 anos de idade tem uma clareza de que a genitália é uma coisa e o gênero é outra coisa, que eu só aprendi com 26, sei lá, 27, algumas pessoas com 40, outras com... Né? Então, quer dizer, não é que também não importa isso, mas você vê que é um momento de tensão explícita entre a regra que ela deduziu ou escutou alguém falar e a realidade, né, concreta que está acontecendo ali. Então, também, acho que essas coisas também se movem um pouco nesse sentido, sabe? E acho que a clínica é um lugar por excelência, né, da contradição, assim, onde a pessoa vai caçar as próprias contradições na marra, né? Tipo, não tem muito outro jeito também. Então, eu fico pensando muito nisso. Eu lembrei de algo que acho que foi a Camila que falou sobre hereditariedade, né? Sobre, tipo, não era exatamente essa palavra, era ancestralidade. Que ela falou, acho que de inconsciente ancestral, alguma coisa assim, que é um conceito que eu não conheço o conceito, mas quando a gente pensa em ancestralidade, se a gente pensa num paradigma mais conservador e mais antigo, a gente vai estar pensando exatamente nisso. Então,
quem é você e quem veio antes de você no sentido de um laço supostamente aí só biológico, né? Eu vou botar entre aspas porque também o que define o que é laço biológico ou não é toda uma confusão aí. Já que coisas como colo ou amamentação não são vistas como laço biológico, né? O que é um absurdo completo, mas bom. Então, você tem toda uma definição do que é essa hereditariedade aí de laço biológico. Mas se a gente for ver concretamente, até tecnologias sociais menos recentes, do tipo adoção, né? Elas permitem a gente pensar que essa hereditariedade, ela é muito mais um discurso, né? É uma narrativa de origem comum que as pessoas têm sobre elas mesmas e um certo grupo do qual elas compartilham aquela narrativa. De que nós todos somos a mesma família, nós todos viemos do mesmo lugar, nós todos, né, tem um pouco isso. E o fato de ser um discurso não significa que é menos importante, né? A gente está falando aqui de psicologia analítica, de análise, é claro que não é menos importante, né? Muito pelo contrário. A maneira da pessoa entender, nomear, racionalizar faz toda a diferença para a maneira como ela se coloca e se entende ali, resolve os problemas e vive o laço social. Tipo, não é uma coisa pouca o discurso, mas ela é muito mais um discurso, a ancestralidade, do que um fato biológico, né? Então, acho que importa, por isso, muito mais escutar, por exemplo, as pessoas na clínica, né, os pacientes, ou, enfim, analisando, não sei, tem toda uma briga aí, né, de vocês, como que chama isso, mas escutar os analisandos aí, sobre como eles se entendem, né, e balizar também com perguntas, acho que é um pouco isso que o Guilherme fala, assim, tipo, né, também saber fazer essa escuta e saber jogar de volta essas inquietações de uma maneira que não se prenda nessa normazinha, né, que tá ali, é isso, então, já que você, porque senão a gente vira constelação familiar, entendeu, é isso, tipo assim, não, porque você nasceu dessa xoxota aqui, então toda a carga que você está vivendo é isso, não importa qual tenha sido a sua experiência de vida, sua construção de identidade, nada, mas importa. A Janet Karsten, nesse mesmo livro que eu falei aí, que ela fala dos rabinos, um outro caso que ela acompanha no livro que é legal, é uma moça que depois de adulta, ela resolve conhecer a mãe biológica, né, e aí ela chega lá e vê que, tipo, que não tem relação nenhuma, não tem nada a ver com ela, não encaixa na trajetória dela, na vida dela, não faz nenhum sentido. E ela fica assim, tipo, não, mas ela é minha mãe, como que pode assim, não fazer nenhum sentido? Mas não é, né? Tipo, não é a mãe. A própria ideia de mãe biológica é bem tosca, né? Falar que mãe é uma coisa que pode ser biológica. Não é. É a relação que é construída e tal. Eu tenho 2 companheiros, né? Um deles, ele é adotado. É muito louca a história, porque ele, tipo, viveu com a família adotiva, assim, muito tempo, mas sabendo que sempre que ele era adotado, e depois de adolescente e adulto, ele conheceu a mãe biológica, a mãe biológica dele, a pessoa que pariu ele, e que é hoje quem ele chama de mãe, que a outra mãe já morreu, né, mas que, quer dizer, ele estabeleceu depois de adulto uma relação de família com essa mãe e os outros filhos dessa mãe, então ele, tipo, ganhou irmãos num certo momento da vida que já existiam, mas que para ele não são irmãos que cresceram com ele, né, quer dizer, tem toda uma construção feita aí, e que acontece por quê? Por conta dessa construção discursiva. Então eu vim dessa pessoa, então ela é minha mãe, então eu vou lá construir uma relação com ela, porque eu estou procurando alguma família para me enfiar, porque a vida inteira me disseram que eu não sou da família que eu era, né? Então como que eu resolvo esse negócio, né? É muito doido, assim, tipo, como que essas coisas... E se a gente vai olhar essas relações no Brasil, eu falo para ele, toda vez que ele conta a história da família dele, eu falo, a história da sua família é suco de Brasil. É adoção informal, um que dá para o outro criar, outros... É isso, quer dizer, a gente fala, né, que bonito, lá o Estado, tá lá, pá, mas assim, tipo, na prática, as pessoas estão criando suas tecnologias compartilhadas ali o tempo todo para viver, né, e para conviver. Então, a gente tem um contexto de muita criatividade do laço social aqui no Brasil também, né, de certa forma. Então, é muito louco, assim, eu adoro pensar nisso tudo. Deixa eu terminar uma coisa aqui para você, né, assim, eu estava pensando, né, acho que no que o Gui falou, eu acho que tem um lance aí, né, mesmo da clínica ser soberana e trazer questões que fazem a gente rever teorias, né, e até dos movimentos sociais também, né, enfim, mas eu fico pensando também o quanto às vezes as teorias psicanalíticas, da psicologia analítica e tudo mais, são, não sei o verbo direito, mas cooptadas, talvez, né, assim, teologia capitalista e tudo mais. Então, estava pensando assim, uma discussão que a gente teve durante o curso foi, olha,
tá bom, todo indivíduo, todo sujeito, melhor, né? Assim, todo sujeito aí, ao se constituir, de alguma forma, ele se identifica e depois ele precisa se diferenciar, né? Por que que isso tá ligado com com essa ideia da exclusão, de alguma forma, né? Assim, então, no triângulo edípico, por exemplo, né? Assim, então, acho que a gente naturaliza essa ideia de que tem dois, e aí tem esse terceiro, e esse terceiro precisa ser um terceiro excluído, quando, na verdade, tem um jeito de subjetivação que diz mais sobre a identidade e depois a separação, de alguma forma, né? Por que do dois, né? E pensando nisso, eu fiz um salto aí, sei lá, se é um salto, mas que é sobre esse tabu da fidelidade, né? Assim, porque se em algum momento se em algum momento existiu ali, né, uma vivência mais comunitária, de uma interdependência, de uma corresponsabilidade, eu fico pensando na fidelidade nesse sentido, se não é um sentido que de alguma forma tenta substituir essa ideia, só que numa versão mais família-centrada, mais casal-centrada, né, assim, e se ela não se esvazia, de certa forma, nesse sentido, né, porque substitui coisas que são muito mais complexas que isso, né, como a interdependência, o compromisso, a corresponsabilidade, eu não sei te explicar direito o salto, mas foi algo por aí, né. Não, eu acho que eu entendi o que você quis dizer, eu acho. Eu acho que eu entendi, eu acho, ver se eu entendi bem, né? Eu fiquei com a impressão que você está falando no sentido de que a fidelidade, apesar dela ser uma coisa que está ligada diretamente à exclusividade sexual, um contrato de exclusividade sexual, que tem a ver com outras coisas, até políticas, econômicas, né? Transmissão de herança, enfim, controle de gênero e outras coisas, ela tem uma carga moral que vai para esse lado, do tipo, não, a fidelidade garante que a pessoa tem um compromisso comigo, então eu não vou ficar sozinho. A fidelidade garante que você cria um certo laço e tal. E realmente existe essa ideia no senso comum, é muito forte. É muito, muito forte, assim, tipo... tanto que as pessoas falam assim, né, do tipo, se você não tem um contrato monogâmico, né, como que você faz para garantir que você vai ser cuidada, que você, né, que compromisso que a pessoa tem? Se não tem isso, tem compromisso com o quê, né? Como que fica todo mundo largado, todo mundo faz o que quer, tipo, né, como se as relações humanas fossem possíveis dessa forma, não são também, né? Mas eu concordo, eu acho que tem uma questão aí da fidelidade, mas que faz parte desse processo histórico aí também de vender essa fidelidade como se fosse uma coisa, né, moral, uma coisa, enfim, e não uma questão também política, econômica e etc., né? Mas ela garante a formação da família como estrutura, ela está toda baseada nesses princípios, né? De casamento, de filiação, de fidelidade, enfim, todas essas um conjuntinho de ideias que está articulado ali, né? Mas eu concordo, eu acho que é bom, eu sou boa sua análise, não acho que está fora de nada, não. Para mim é bem por aí, não sei se era isso que você queria me ouvir falar, mas eu concordo, acho que é bem isso mesmo. Oi, Mel. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Marília, gosto muito de você. Seus posts, fico lá te vendo responder caixinhas anônimas, adoro. A gente vai ver as caixinhas anônimas, são um caos, é muito legal. Babado, eu amo, muito. Eu me divirto. Tem umas né, pontuações que você faz assim, que eu fico... Imagina a pessoa que perguntou. Não, o bom é que elas são anônimas, sabe? Não é só bom para quem pergunta, é bom para mim também, porque eu posso responder, tipo assim, sem medo de machucar a pessoa, porque eu não estou respondendo a pessoa, estou respondendo a pergunta anônima, tipo assim, eu posso falar o que tem umas coisas que eu pergunto assim para vocês, você faz assim, mas quem te disse isso? De onde você tirou essa ideia? Aí eu fico, que vergonha. E melhor, quando a pessoa, como que eu faço que não sei quem, não quer saber, eu falo assim, mente pra pessoa. Fiquei indignada, muito bom. Pois é, eu estava pensando aqui, você falando essas coisas assim, eu estava pensando o quanto a gente vive submergida numa ficção, né? Porque desde quando as mulheres começaram a ser recrutadas ao trabalho, a família deixou de ser dois. Tem sempre um cuidador, um avô, uma tia, né? Tem sempre alguém para poder oferecer cuidado. Mas as mulheres sempre foram recrutadas para o trabalho. Mas depois que a gente foi para a rua mesmo, sabe? Mas as mulheres negras sempre foram. Não, é isso que eu vou chegar nesse lugar aí. Também que eu estou rodeando. E quanto é interessante, quantas teorias também são ultrapassadas, né, de alguma forma, as teorias analíticas, psicanalíticas, porque a gente sempre fala de triangulação, mas que triangulação? Com quem? Sim.
se durante muito tempo as mulheres negras foram mães de crianças, mesmo quando não existia o trabalho, Cuidadoras, né? Uhum. Mesmo quando não existia o trabalho, né, da mulher era recrutada na época da aristocracia do Brasil colonial. Perfeito. Né? E quanto está ultrapassando? Triangula como, então? Que tipo de figura geométrica é essa, sabe? Eu tenho um texto muito bom sobre isso, que se chama A Babá de Freud e Outras Babás. Não sei se vocês já leram. Não, é da Marisa, Marisa Corrêa fantástica, é da Marisa Corrêa também, e acho que também está em acesso aberto, que acho que saiu no Cadernos Pagu também, se não me falha a memória, que ela vai falar justamente isso. Ela vai pegar as cartas lá, e tem umas cartas do Freud para a babá dele, ou sobre a babá dele, é uma história assim, e ela vai pegar essas cartas para desafiar justamente essa noção daí da teoria edípica, né, do triângulo edípico de papai e mãe. Né? Não tem sempre uma avó, uma tia, uma empregada, né, oferecendo esse cuidado. Exatamente. Que forma geométrica é essa, afinal? E é o que faz também a gente lembrar que dentro do nosso sistema de gênero, especialmente se a gente está pensando aqui Brasil, né, nunca dá para a gente falar que o trabalho feminino ou relegado ao feminino branco é o mesmo trabalho do feminino negro. E também eu não sou muito fã, por exemplo, quando a galera fala que tipo assim, a mulher branca terceiriza o trabalho doméstico para a mulher negra, porque aquele trabalho doméstico que a mulher negra executa, ele nunca foi um trabalho de mulher branca, para ela terceirizar para alguém. O trabalho dela é gerenciar, o trabalho de mulher branca é gerenciar a casa e gerenciar, né, os outros trabalhos domésticos feitos por mulheres negras, homens negros e até homens brancos, né, em alguns casos, pobres ou nordestinos, ou enfim, a gente vê aí com que, dependendo do estado de onde a gente está aqui no Brasil, também tem outras camadas aí, né, mas que é exatamente isso. Então, isso é um jeito da gente lembrar que também esse ser mãe, ser mulher, não é uma essência em si, né, não existe, tem a ver com a posição que se ocupa nesses lugares, e muda. Não existe essa coisa universal, né? O filho da babá, a avó cuida, né? Então tem um lugar que não é muito mentira. É como você fala, não é ficção, é mentira. Exatamente. E a norma como padrão de formação, e assim, gente, cada vez mais as teorias estão ficando ultrapassadas, assim, sabe? Estão passando carretas em cima das teorias. Porque a gente está remodelando, né? Na clínica, principalmente, a gente vê isso muita ebulição de sentimentos e pensamentos, e o quanto a norma ainda é um parâmetro que está destruindo muita gente. Sim. O gênero, o casamento, a família, é muito difícil. A gente precisa, de fato, assim, como analistas, terapeutas, infinitamente, assim, remodelar a cabeça da gente o mais rápido possível. Porque se é para a gente difícil, fazer... né? Porque se a gente está se oferecendo como um portal, né, de autoconhecimento para a pessoa passar ali, começar a rever a vida e trazer informações para essas pessoas, sim, a gente precisa o mais rápido, talvez, né, porque toda profissão precisa de especialização. Claro. Talvez a gente precise se qualificar para desfazer norma muito rápido, gente. Precisa fazer as perguntas, né? Precisa perguntar, porque se assim, desconfiar, na verdade, eu falo que assim, o melhor analista é aquele que ajuda o analisando a desconfiar de tudo, né? Exatamente. Desconfiar da norma. Ah, porque é minha mãe, não sei o que. Tá, tudo bem, mas por que isso importa? Isso é importante? Por quê? E assim, pode ser que seja importante, mas no próprio esforço de pensar, né? Que a pessoa, às vezes, sozinha, ela não vai conseguir fazer esse salto de desconfiar dessa norma, porque a vida inteira ela está ouvindo, olha, você precisa de uma família, dando o exemplo do meu companheiro, né? A vida inteira ouvindo, você precisa de uma família, você precisa de uma família. Aí a pessoa vai tentar os laços lá com a família biológica, daí vai tentar casar e ter filhos e tal, e fazer uma familhinha feliz, foi uma merda. Aí vai tentar, até o momento que chegou na vida dele que ele falou, nossa, mas isso não faz sentido para mim, não sou eu que estou errado, é essa ideia de que eu preciso de uma família que está errada. Tipo, exato, tem que ter outra coisa aqui que não é a família, que eu não sei muito bem o que é. E quanto tempo ele sofreu, né? E essa a normalização da vida é toda atravessada de sofrimento. A gente precisa... Isso quando a gente não entra no efeito que tem, quando entra no estado também, porque daí é isso, por exemplo, quantas vezes, né, a gente vê... Quando eu dou curso sobre família, e tem sempre muita gente do direito de família, tal, e os causos que o pessoal conta, assim, né, a galera que trabalha com abuso sexual infantil e tal, e é isso, assim, tipo, não, mas vamos tentar na reconciliação familiar, por quê? Porque o laço familiar é a coisa mais importante para o sujeito ser feliz, tipo, depende da qualidade desse laço, às vezes... O melhor é ficar longe desse laço, né? Sim. Ou criar outros, ou enfim, né? Ter outras coisas. E aí, mas o Estado também não oferece nada, não oferece outra coisa,
né? E outras possibilidades. Então, se fica nessa sinuca de bico, o Estado fica jogando para a família e reforçando a família, Até porque para também não se precisa responsabilizar, né? É uma Jogar coisa... na norma, É para não se muito louco, né? responsabilizar. É uma sinuca de bico, assim, mas É difícil. a gente precisa desmontar, né? E a gente começa por algum lugar que é fazendo as perguntas. Não sei se eu concordo com Perguntar é você. muito importante nesse lugar que a gente está, porque assim, gênero, família, casal, faz o que agora? Adoro. Você olha para coisas... Mas as pessoas ficam desesperadas mesmo, que a gente fala fim da família, fim dos temas de gênero, fim do que, mas vai sobrar o quê? Você fala, sei lá, a gente inventa, essa que é a graça. Para olhar para o resto. A gente tem que criar, né? Não, a gente não tem a solução pronta, porque a solução ela vai ser criativa, acima de tudo, né? É algo que coletivamente a gente vai criar, que não dá para a gente prever e falar assim, essa aqui, tá aqui, gente, eu tenho minha proposta, meu modelo, e pá. Não é assim que funciona, as pessoas vão criar, porque depende do estado que esses laços forem se remodelando, né? A gente não tem um controle prévio, né? Não dá para ter. E acho que isso está muito presente, né? Aquele teu artigo da coleção do Gerar, né? Assim, quando você fala lá da divisão das tarefas, né? Assim, quanto as feministas ainda brigam por isso, quando na verdade a pergunta certa não é essa. Né? Porque você pode dividir igual, vai ser uma merda ruim também, assim, vai ficar todo mundo sobrecarregado junto. Né? Quando você sai do comunitário e vai para a família, para a configuração da família, em 2, com 8 horas de trabalho vendida e com casa, não se sustenta, né? Assim, não. Uma família de no mínimo 3, a gente vai precisar encarar isso. Não, e mesmo 3, gente, mesmo 3, é muito louco. Essa amiga que tá com a bebezinha tem, sei lá, 10 dias de vida, assim, que nasceu agora, recém-nascida. E ela tá lá com os 2 companheiros, né? Então, os 3 na casa. Daí a ideia deles era, bom, então se a gente tá em 3, melhor, porque daí vai ficar mais fácil. E realmente, algumas coisas ficam mais fáceis, tipo, cuidado com a casa, né? Tipo, sempre tem alguém que consegue dormir mais ou menos bem e tal. Mas aí, do nada, um deles, outro dia, tipo, não, beleza, eu vou num date aqui, tchau, falou, tipo... Aí fica só os 2 em 2. Aí, quando fica só os 2 em 2, porque o outro resolveu viver a vida como se nada tivesse acontecido na casa dele, você fica sobrecarregado igual também, né? Então, é uma coisa que é muito mais... Não é nem só o número, né? Isso que eu quero dizer, assim. Tem o número, mas tem, por causa da quantidade de coisas que tem que dar conta, mas tem também outras coisas. Eu dei uma entrevista outro dia para uma moça da revista Asmina, eu acho, e a gente estava falando sobre isso, e eu falei, não adianta a gente falar de dividir tarefa igual, de licença maternidade, de creche, né, se a gente não tem transporte público gratuito e redução de jornada de trabalho. Não dá transporte público rápido, gratuito, reorganizar a cidade para as distâncias serem mais curtas, né? Tipo, quer dizer, não dá. E redução de jornada, não tem como, não dá para falar de melhora na sobrecarga parental se a gente não fala de redução de horas de trabalho. Não existe. Tem que reduzir jornada, tipo, porque isso é um problema muito sério. 8 horas diárias de jornada, né? E quando não é muito mais do que isso, em todos os setores precarizados, que são a grande maioria hoje, não dá. Não tem como. Precisa trabalhar menos. E o quanto isso é importante, né? Porque, assim, a monogamia ou não monogamia hoje fica, né, cooptada também, né, pela lógica capitalista, fica muito numa discussão de quantidade, não a verdadeira discussão, mas eu acho que as pessoas têm muito essa ideia de quantidade, quando, na verdade, assim, estava até lendo da Brigitte Vassalo outro dia, né, ela dizendo assim, olha só, não se discute, por exemplo, quem cuida, né, assim, dos filhos, ou quem cuida dos pais, por exemplo, né, assim, não se discute, por exemplo, quem cuida, como é que fica a relação entre os metamores, se é uma relação de competição, se é uma relação de cooperação, né, assim, então, nesse sentido, se não se discute a estrutura, a ponta do iceberg, a quantidade, né, assim... As pessoas buscam um modelo, né, um desenho de um modelinho, assim, para seguir, e não pensam na qualidade das relações, ou nos princípios que organizam essas relações, que, na verdade, é o que é capaz de realmente mudar alguma coisa, né. E também na socialização, né, porque a socialização masculina é relaxadona. Se todas as pessoas fossem melhor socializadas, né, para o cuidado de alguma forma. Isso sim, é que eu não gosto de falar em socialização masculina, porque isso pressupõe
que masculinidade é uma coisa chapada, e não é. Sim. A gente tem masculinidades trans, a gente tem masculinidades, né, transviadas, a gente tem... São coisas muito diferentes, né? Sim. Então, também tem que tomar cuidado com isso, mas mas um fato do que você disse realmente é isso, assim, a gente não pensa o trabalho de cuidado como algo que tem que ser vivido, aprendido e compartilhado por todo mundo durante a vida toda. Sim. Né? Tipo assim, seja, por exemplo, eu como mulher branca, a minha incapacidade de limpar minha casa, por às vezes não saber mesmo, sabe? Tipo, se me deixar assim, tipo, falar assim, ó, está aqui o balde, eu ligo para alguém. No caso, para o meu companheiro que gosta de limpeza e mancha. Mas eu ligaria para ele e falaria, eu faço o quê agora? Eu limpo o quê primeiro? Qual o produto que eu uso, sabe? Porque tem a ver com o meu lugar de mulher branca, de ter sido criada, né? Tem a ver com essa feminidade de mulher branca, assim, no Brasil. Seja um homem hétero que não sabe trocar uma fralda de um bebê, né? Porque, tipo, nunca viu. E enquanto às vezes a companheira viu a vida inteira, porque cuidou do irmão, cuidou do primo, cuidou do, né, tipo, e tal. Cuidou Então, das bonecas. Das bonecas, né, então tem muito isso, assim. Eu concordo que é uma questão que... E também enxergar o trabalho de cuidado é outra coisa que é um outro ponto importante, porque a gente não enxerga como trabalho e como tarefa, então a gente não consegue pensar em como organizar, a gente não consegue pensar gerencialmente, porque a gente não enxerga como trabalho. Tem coisas que a gente não enxerga como trabalho. Então, a gente não enxerga como trabalho, sei lá, olhar na despensa e ver mais ou menos o que tem para levar no lanche da escola da criança, porque é uma tarefa que você faz automático. Você está lá, você olha, vou por isso, papapá. A gente não entende como trabalho se informar sobre nutrição para que a criança tenha um lanche saudável na escola, sei lá, né? Ler sobre isso. A gente não conta isso como trabalho, é quase um lazer, né? Se você quer ser uma boa mãe, você faz, se quiser um bom pai, você faz. Senão, não, mas a gente não pensa que isso é um trabalho também, né? Então, também visibilizar o trabalho de reprodução é importante, né? De certa forma. Ou até, né, gravidez, amamentação, pensar tudo isso como um trabalho também que, inclusive, pode ser remunerado. E ter direitos e tal, né, sobre isso. Tem uma autora estrangeira que eu gosto muito, que é a Sophie Lewis. Ela tem um livro chamado Full Surrogacy Now, que ela está falando dos casos no mercado de barriga de aluguel, dos direitos trabalhistas das barrigas de aluguel, né, é muito bom esse livro, e é nesse livro que causou a maior polêmica quando ela publicou. Ela está falando exatamente disso, ela está falando, quanto mais isso for entendido como um trabalho, e a gente entender que essas pessoas têm que ter direitos trabalhistas e proteção trabalhista, e a gente tem que ter uma estrutura jurídica para isso também, quanto mais isso for feito e for reconhecido, e não for mal visto, e não for colocado na chave do amor e tudo mais a gente colabora para destruir essa instituição família e reconstruir os laços de cuidado de outra forma. É muito louco, assim, o livro dela, é uma doideira total, assim. Mas não está publicado no Brasil ainda, pelo menos, não sei se alguém está fazendo, mas é muito interessante também. Eu vou só falar que eu tenho que buscar minha filha daqui a pouco, então não posso ficar muito mais. Não, é isso que eu ia falar. Eu ia falar se alguém quer fazer uma última, né? Porque acho que a gente está no nosso tempo aí. Alguém? Porque senão tenho mais. Bom, então vou fazer a derradeira aqui, né? Assim, queria te perguntar sobre justamente o título da tua matéria ali na CUT, né? Porque uma discussão que a gente vem tendo ali nos grupos e tal é até o próprio conceito da Bell Hooks, né? Do amor como prática, né? E tudo mais. E até o teu título ali na CUT foi esse, né? Assim, e tudo que você vem falando, acho que vai pressupondo nisso mesmo, né? O quanto o amor requer todo um trabalho, né? Toda uma ação, né? Assim, eu queria só que você falasse uma última coisa sobre isso, e aí acho que a gente encerra. Olha, eu gosto muito da Bell Hooks, mas eu não concordo com ela em quase nada, é impressionante. Eu amo a Bell Hooks e o Preciado, eu falei isso ontem na minha aula de ontem, falei, a Bell Hooks e o Preciado, eles são, assim, dois autores que eu sou obcecada, leio tudo, amo ler, adoro, e discordo de quase tudo, passo o texto inteiro lendo e falando, não, isso não, mas não é assim, mas não é assado. Mas eu gosto, porque são autores que me provocam, assim. Tipo, a pensar, sabe? Então, tipo, eu adoro os dois. Então, eu fico leio tudo que sai deles. A Bell Hooks eu tenho, acho que a editora me manda, né? Então, eu tenho, tipo, coleção inteira.
Já li quase tudo, assim, que tem em português dela, algumas coisas que tinham em inglês eu já tinha lido e tal, porque eu acho que é muito provocativo, assim, para a gente repensar essas coisas do senso comum e até da própria teoria. Que acho que ela e o Preciado são autores que eles não se furtam a bater na teoria dominante, assim, que a gente tem, sabe? Tipo, então é muito bom, porque você vai, nossa, realmente, isso aqui não faz sentido, mas também não acho que a resposta é essa que ele deu, daí eu fico tentando elaborar, é bom. E no caso da Bell Hooks, por exemplo, tem 2 autores que falam sobre amor, assim, que eu gosto de ler, porque me faz passar um pouco de raiva, e eu não concordo tanto, mas que eu acho que são bons para pensar. Um que é esse, o da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, né? E outro livro que é o Elogio ao Amor, do Badiou, que é uma entrevista. Que eu passo o livro xingando ele, assim, eu lendo falando, mano, não é assim, não é... Mas adoro, gente, amo. Mas que é interessante para pensar, que acho que chacoalha um pouco algumas coisas, assim. Na minha perspectiva, quando eu falo que amor não é um sentimento, não é tanto nesse sentido da Bell Hooks de que ele é uma prática, né? De quer dizer, não adianta você, não é você sentir a coisa, não é você pensar a coisa, mas o que você faz, né? Tem uma prática amorosa em relação às coisas, às pessoas, a construção, né, coletiva e tudo mais, que é mais ou menos o caminho dela. Na minha perspectiva, o amor, ele não é nada em si mesmo, ele não existe. Ele é um conjunto de ideias, ele é uma ideologia. Essa é mais ou menos a proposta que eu coloco lá no texto da CUT, assim, inicialmente, né, mas que aí no livro, ano que vem, deve sair mais elaboradinho, assim. Que é um pouco isso, assim, tipo, a gente tem uma série de práticas sociais concretas que elas são justificadas por essa ideologia do amor. Né? E quando a gente diz, o que a gente sente quando a gente diz eu te amo, a gente pode dar vários outros nomes, a gente pode falar que é ternura, é carinho, é tesão, é erotismo, é cuidado, sei lá, tem um monte de nomes e coisas que não tem nome também, e a gente usa amor também para essas coisas que a gente não consegue nomear porque são muito grandes ou muito intensas, né? Mas existe uma tentativa nos movimentos sociais, no feminismo, no movimento LGBT muito, na não monogamia muito também, existe uma tentativa de defender o que seria o amor de verdade. E eu acho que o meu ponto de vista é um pouco de ir contra isso, que é dizer, tipo, não existe amor de verdade, não existe esse amor de verdade. O que é esse amor de verdade? Não é nada em si mesmo. É sempre um conjunto de ideias, um conjunto de práticas, um conjunto de coisas associadas ali que dizem que você pode esperar certas coisas, você não pode, né? Você pode se frustrar com certas outras, você tem uma série de implicações, tem uma cadeia de implicações quando a gente fala em amor, né? E para mim o amor ele é só uma palavra, ou tipo assim, ele pode ser só uma brincadeira, né? Pode ser uma coisa, não é uma coisa muito séria, assim, porque ele não é nada nele mesmo, né? Tinha um amigo no coletivo de relações livres aqui em São Paulo que ele dizia assim, ele falava, eu falo que eu amo pizza, vou ficar regulando para falar que eu amo as pessoas, por quê? Né? Porque todo esse drama, a pessoa falou que te ama, nossa, então agora ele vai namorar com você, vai ficar para sempre, tipo, não, sabe? Pode amar a troco de nada também, tá tudo bem, né? Tipo assim, porque não significa grande coisa em si mesmo, né? Significa uma expressão de uma coisa que a gente não consegue expressar de outro jeito, ou que tem um conjunto de sentimentos ali que é mais fácil. É como um arquétipo, talvez seja isso, pensando junguianamente, o amor é tipo um arquétipo, né? Quer dizer, o arquétipo ele serve para juntar um monte de características que você não descreveria objetivamente uma por uma, necessariamente, mas que transmitem um lado que é até uma certa emoção, né? O arquétipo ele transmite uma coisa que é do campo da emoção também, não é só racional, né? Objetivo, literal e tal. E não é a mesma coisa, assim, o amor é uma figura de linguagem, sei lá, né? Um arquétipo, uma figura de linguagem, mas não é um sentimento. Uma coisa você pode falar assim, não, então se você sentir isso, realmente você vai ter, né, você vai querer aquilo, você vai se comprometer dessa forma, ou você vai explicitar ou expressar dessa outra forma também. Então, eu acho que é um pouco mais nesse sentido que eu proponho, assim, de que o amor, ele é muito mais uma ideologia do que qualquer outra coisa, né, que é o que eu tentei fazer ali naquele ensaio. Quem não leu, espero que leia, que ficou bem legal. Não sei se está na banca ainda, porque agora saiu outra, mas no site tem. Querida, vai buscar sua filha, te agradeço muitíssimo. Obrigada, gente. Parabéns pelo prêmio. Incrível. Ai, obrigada. Orgulhosa aqui. Obrigada.
Foi incrível. O prêmio já foi outro trabalho mais difícil, que foi ficar lendo o Twitter da Damares, mas pelo menos me deu um prêmio. Ui, merecido. Pelo menos serviu para alguma coisa. Bom, espero que seja um começo de diálogo e que a gente possa continuar. Nossa, total, me chamem mais, foi muito legal, gente. Adorei. Obrigada a todos vocês, pessoal. Olha, beijo. Ana. Eu mando depois, quando for sair meu livro ano que vem, eu mando para você o convite de lançamento, para você passar para todo mundo. Sim, sim. Bom ano novo com Lula. E é tomara que seja bom. Vai ser bom, vai ser bom. Vai, estaremos aí, né? Então tá bom, gente. Beijo. Boa tarde, pessoal. Stop recording.